Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês nessa tarde de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. Meus amigos, o tempo está se passando, o Campeonato Brasileiro já terminou, nosso elenco já está de férias, o Vasco monitora várias situações no mercado, mas até agora nada em concreto, nada de treinador, nada de chegar zagueiro. É claro, é muito embrionário, tem aí apenas 3 dias que o Brasileirão acabou. O Vasco aguarda uma série de situações, a gente vai repercutir isso aqui para vocês no nosso conteúdo de agora, né? Mas assim, mexe com a ansiedade do torcedor, né? Aí, mexendo com a ansiedade da torcida, né? Mexe também com a ansiedade de quem cria conteúdo, né? Aí há quem trabalhe com a verdade, que é o nosso caso aqui, quem me acompanha sabe, e tem também aquelas pessoas que trabalham, né, com invenções, né, com mentirinhas.com, com N situações. É uma situação complicada, porque aí se começa a colocar compradores para a SAF, começa a se alvoroçar a torcida, porque todo mundo sabe que o Vasco não tem rios de dinheiro para ir ao mercado, então começa-se a colocar o tempo todo comprador para a SAF do Vasco. O torcedor fica ansioso para que isso aconteça logo, para que entre dinheiro para se montar um elenco. Uma coisa sempre depende da outra. E isso gera uma pressão da torcida, isso gera uma rusga na rede social com aqueles que concordam, com aqueles que discordam, isso gera impaciência e isso gera a inflação no mercado. Tá? Então é muito complexo, a gente vai falar dessa situação, né? Vou trazer para vocês algumas atualizações de momento aqui, tá, meus amigos? Então vamos que vamos, vamos embora, vem comigo. Tá começando mais um Expresso News aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, então é isso aí. Logo de cara, deixe seu like, se inscreve e compartilhe o link. Mais importante de tudo é compartilhar o nosso link. O YouTube não está recomendando o nosso conteúdo para algumas pessoas. Tá? Aqui dentro da minha casa mesmo, são 4 aparelhos de celular e 2 deles não receberam notificação. Não vem recebendo. Tá? Então é muito complicado. Então eu peço para você aí compartilhar o link do vídeo, porque você compartilhando o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp, na sua rede social, aí não tem para onde o YouTube correr, a pessoa vai assistir o conteúdo. Mas se a pessoa pesquisar o seu canal, a pessoa vai achar o meu canal, vai aparecer tudo lá, mas não aparece que eu coloquei vídeo hoje, não aparece às vezes o vídeo de ontem, sabe? Tá acontecendo isso. Tá, meus amigos? Então dá essa força aqui para amigo de vocês, valeu? Dito isso, nossa chave Pix segue aí embaixo. Se você sentir no coração de ajudar o crescimento do nosso canal, show de bola, que Deus abençoe. Se não também, se eu concordo, Deus abençoe também, tá? Sempre aquela força aqui pro amigo de vocês. Dito isso, agora deixa eu falar com vocês aqui. Logo de cara, se tratando do basquetebol, nosso R10 Skol Vasco da Gama venceu a equipe do Minas jogando em São Januário ontem aqui no Rio de Janeiro, né? Deu bacalhau, terceira vitória consecutiva do nosso gigante. Com essa vitória, o Vasco chega à 4ª posição na tabela do Novo Basquete Brasil. Você já acompanha a tabela na sua tela. O Minas é o primeiro com 28 pontos, o segundo é o Flamengo com 27, o terceiro é o Franca com 24 pontos. O Vasco veio na 4ª colocação com 23 pontos conquistados. Na 5ª posição temos o Brasília Basquete com 22, na 6ª o Bauru e na 7ª o São José, ambos com 22 pontos as 3 equipes. Na 8ª colocação vem o União Corinthians com 20 pontos somados e aí sucessivamente, como você já acompanha a arte na sua tela. Meus amigos, olha só, a agenda do nosso Vasco da Gama na temporada, do Novo Basquete Brasil 24-25 para esse mês de dezembro no NBB, tá? Teremos mais 3 jogos antes de encerrarmos o ano de 2024 e os 3 serão aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, tá? Vasco e Franca
sábado, dia 21 de dezembro, às 5 horas da tarde, em São Januário. Vasco e Franca, no dia 23 de dezembro, aí na segunda-feira, 8 horas da noite. Meus amigos. E também teremos aí, no dia 29 de dezembro, Vasco e São José, às 11 horas da manhã. Então são todos confrontos importantíssimos. O Franca, que segue aí na terceira colocação, com 24 pontos, é um confronto direto para o Vasco aí, né, buscar essa vaga na terceira posição e já, né, no caso, passar o Urubu, dependendo do... Passar não, né, já encostar no Urubu, né, já quem sabe na outra rodada a gente passar eles, é um confronto direto aí entre Vasco e Franca. Depois dois confrontos diretos também em relação ao Bauru e ao São José, que não estão à frente do Vasco na tabela, mas estão um ponto apenas do Vasco. Então é muito importante a gente ganhar para a gente se consolidar na parte de cima da tabela do Novo Basquete Brasil, tá, meus amigos? Então, dito isso, agora eu quero começar a falar com vocês aqui sobre o nosso carro-chefe, que é o futebol do Vasco da Gama. Se tratando logo de cara da SAF do Vasco, né? A gente sabe, né? O próprio Pedrinho confirmou isso aí, né? A diretoria do Vasco confirmou. O Thiago Leifert também trouxe essa informação em primeira mão às redes sociais, que veio a público, que o Vasco negocia com o grego Evangelos Marinakis, negocia também aí com o italiano Andrea Radrizzani, negocia também com o fundo árabe, com grupos de investidores árabes, né? A gente não sabe na verdade quem é. E também negocia com empresas norte-americanas. Não sabemos se é uma empresa, na verdade com uma suposta empresa. Não sei se é uma ou mais de uma empresa norte-americana, tá, gente? Até aí, ok. Aí surgiu notícias ou especulações no dia de hoje de que André Radrizzani não estaria mais tão no páreo assim. É uma coisa que eu gosto e concordo, porque avaliando com todo respeito a fortuna do italiano, né, com o valor do Vasco não é condizente, né? Então, assim, eu particularmente gostei dessa situação, se for verdade. Aí já começam assim, porque o Marinakis vem na frente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Vasco já falou. O Vasco já divulgou, gente, vamos parar de ir pela cabeça dos outros. Quando tiver coisa relevante, diferente mesmo aí em relação a isso, o próprio Vasco vai divulgar. Eu prefiro esperar o Vasco falar do que ir na cabeça de qualquer conversa fiada que rola por aí. Sabe como é que funciona, meus amigos? Diante de tudo isso, alguns lacradores.com com L maiúsculo, né? Aí vieram na rede social hoje. Porque os chineses estão interessados, os russos estão interessados e não sei o quê. Então vamos lá, gente. Então o Vasco virou uma marca mundial, né? Todo mundo quer o Vasco. Americanos, italianos, árabes, gregos, chineses e russos, né? É claro que a ECAP detém 31% da SAF do Vasco hoje por conta daquele valor que era da 777. E a ECAP, ela é norte-americana, ela é dos Estados Unidos, tá? E os americanos ali, os russos, né? Em função da guerra ali contra a Ucrânia, a invasão à Ucrânia, todos nós sabemos que o governo norte-americano ele é a favor da Ucrânia na guerra e da União Europeia, né? Isso causou muito burburinho aí na geopolítica mundial nos últimos anos. O que eu quero dizer para vocês é que tem sanções que o governo americano impôs como lei, né? Qualquer empresa norte-americana, ou seja, que seja dos Estados Unidos, não pode firmar negócio com qualquer outra empresa da Rússia ou do governo russo, enfim, oriunda do país ali da Rússia, tá? A gente teve essa situação na outra janela lá retrasada em relação ao Duqueiroz. Muitos falaram que era mentira, que era conversa fiada. Não é, gente, não é. A 777 era a gestora da SAF do Vasco, a 777 é norte-americana, tá? Não poderia ir lá e contratar um jogador que joga no time da Rússia, entendeu? O Vasco poderia, associativo poderia ter contratado, mas assim eu acho que ainda daria ainda um imbróglio jurídico. Tem muita gente que se diz aí que é entendido de justiça, até advogadinho, que é entendido de justiça, falando besteira. Não pode, não dá ruim, dá problema. O negócio tá tão sério, não sei agora, mas estava tão sério que até o McDonald's tinha anunciado ali que tinha pausado os trabalhos lá na Rússia. Eu não sei se voltou ou se pararam de trabalhar lá mesmo. Até as redes sociais americanas, igual por exemplo o YouTube, não funciona mais na Rússia. Tem uma outra rede social lá que seria o equivalente ao YouTube da Rússia, mas o YouTube mesmo não funciona lá, porque não pode. A sede do YouTube fica nos Estados Unidos. Só para vocês tomarem conhecimento. Então, essa informação de que russos estariam interessados no Vasco, se é verdade ou não, eu não sei. Eu só sei que os russos não podem comprar o 31% da ECAP. Simples assim.
O que os russos poderiam fazer é comprar parte do percentual da SAF do Vasco que pertence ao Vasco. Isso, acredito eu, não sou advogado, mas eu acho que assim poderia. Porque aí seria Rússia, Brasil. Rússia e um time de futebol do Brasil. O que os russos não poderiam fazer é comprar os 31% da EQEP. Tá? Só para ficar claro para vocês. Aí surgiu uma história também que os chineses também estariam interessados aí na SAF do Vasco. Vamos aguardar, gente. A verdade é que ninguém sabe de nada e todo mundo quer dar uma admitida sabidão. Essa é a grande verdade. Aí fica enganando a torcida. Tem até um amigo meu que falou: Álvaro, para de falar lorota no canal. Fala coisa boa lá pra gente, jogador bom, investimento. Claro, ele falou brincando, né? Eu gosto muito dele. Eu falei: não, meu irmão, eu não posso falar mentira, eu trabalho com a verdade. Eu não vou começar a criar fatos que a torcida quer ouvir para poder ganhar like. Eu trabalho com a verdade, torcedor. Então, torcedor, trabalhando com a verdade, tá? É esse o panorama. Ninguém sabe de nada, e todo mundo quer dar uma de que sabe das coisas, tá? Então, como se diz, vem comigo que vocês vão passar de série. Ou não. Brincadeiras à parte, uma coisa eu tenho certeza, porque eu quero que vocês tenham certeza também. Eu trabalho com a verdade aqui no canal. E quando eu erro uma coisinha ou outra, eu venho aqui, ponho a cara, peço desculpa imediatamente. Sabe? Mas se tratando da SAF, é isso que está acontecendo. Tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a postura do Vasco no mercado da bola. O Vasco está adotando uma postura diferente no mercado da bola. Tá? O Vasco já tem, gente, só para vocês tomarem conhecimento, isso não é mentira não, tá? Também não é cavadinha não, é só um raciocínio lógico, em cima das falas dos diretores do Vasco, e do próprio Felipe, Pedrinho, Carregal, Carlos Amodeu. O Vasco já tem nomes para todas as posições, para goleiro, para zagueiro, para meio e ataque. O Vasco tem nomes na mesa, lista de nomes. E mais nomes aos poucos vão surgindo. Nomes oferecidos, nomes aí procurados pelo próprio Vasco no mercado, através de análise de desempenho, de scout. Né? O que eu quero que vocês saibam é que esses nomes existem. Alguns deles vêm sendo noticiados e outros a gente não toma conhecimento. Outros ninguém sabe ainda, só os funcionários do Vasco e a diretoria que tem conhecimento desses nomes. Porém, todavia, entretanto, o Vasco trabalha com cautela dentro da sua realidade financeira hoje. Uma frase falada diversas vezes pelo Pedrinho, pelo Carregal e pelo Amodeu. O Carregal acho que não falou essa frase, mas pelo Pedrinho e pelo Amodeu. É de que o Vasco busca jogadores que queiram estar no Vasco. Que queiram jogar no Vasco. Tá? Essa é a primeira situação. Outra fase muito falada por eles o Vasco não vai fazer loucuras financeiras, tá, meus amigos? E outra frase bastante falada também pela diretoria do nosso clube nos últimos dias, últimas semanas, é de que o Vasco vai buscar oportunidade de mercado. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar, vai me xingar, vai querer cancelar a inscrição, vai ficar chateado comigo. Mas vamos usar uma lógica aqui. Não estou passando pano não, tá, torcedor? É só usar lógica. Não adianta o Vasco gastar aí agora 200 milhões sem ter e depois o Vasco ficar lascado aí. Ah, mas o Corinthians gastou. Ah, o São Paulo gasta, o Inter gasta. Não interessa, gente, eu torço pro Vasco. Tá? E eu quero ver um Vasco organizado. Porque o Corinthians, até onde eu sei, tem muitos anos que não é campeão brasileiro. São Paulo também não. Internacional também não. Tá? Só para vocês tomarem conhecimento. Tá? Para ser bem comigo, o papo é reto. Tá? Então não adianta fazer loucura financeira, gastar o que pode, o que não pode, o que tem e o que não tem. Além de você não ter certeza se vai ganhar, porque muito se gasta e pouco se ganha. O Brasileirão são 20 times, só um ganha. Copa do Brasil são mais de 60 equipes, só um ganha. Libertadores são acho que mais de 30 ou 20 e poucos, só um ganha. Sul-Americano é a mesma coisa, só um ganha. E os outros? Então não significa que vai torrar rio de dinheiro, vai ganhar título. E ainda que ganhasse, a gente tem que ter responsabilidade financeira. Se não ganha hoje 2, 3 títulos, daqui 5 anos é Série B de novo. Porque a gente colheu os frutos muito caro. A gente pagou uma conta, uma fatura muito pesada de viver ali 4, 5 anos surfando na onda. 97, 98, 99, 2000, 2001. Aí 2, 3, 4 mais ou menos, 5 mais ou menos. Aí depois de 2006 para lá a coisa degringolou.
Então não adianta, torcedor, o Vasco fazer loucura pensando nos outros, fazer igual aos outros e se lascar depois. O Vasco deve só de fundo de garantia quase 30 milhões de reais. De 2009 a 2019 que o Vasco não recolheu. 10 anos sem recolher fundo de garantia de jogadores e funcionários. O Vasco busca esse acordo na Justiça, junto à União e à Fazenda, do nosso governo federal. Então, torcedor, o Vasco vai buscar oportunidade de mercado, sim. E um exemplo que pode dar muito certo, como pode dar errado também, é claro, mas como pode dar muito certo, é o Botafogo, o Palmeiras. Tá maluco, Álvaro? Os caras contrataram aí Luiz Henrique, mais de 100 milhões, e o Palmeiras também gastando... Tá, mas antes desses caras todos, o Botafogo montou um time no ano passado com vários jogadores que ninguém tinha ouvido falar. E olha onde chegaram hoje. O Palmeiras ganhou vários brasileiros Libertadores e disputou mundiais no plural, e começou assim, com jogadores que ninguém conhecia, trazendo um ou outro ali de badalado, e foi, como se fala em italiano, piano piano se va lontano, aos poucos se chega lá. O Fortaleza é exemplo disso. O Bahia é um bom exemplo disso. Até o próprio Juventude, que brigou para não cair até as últimas 3 rodadas do campeonato, mas montou um elenco competitivo, conseguiu permanecer na Série A, gastando-se pouco, garimpando jogadores. O Vitória da Bahia também brigou para não cair, mas cada um dentro da sua realidade. O que eu quero dizer é que se quiser procurar jogador de qualidade sem gastar muito dinheiro, dá para montar time. Que a gente não está falando que o Vasco vai jogar uma Champions League, que ou você tem um elenco galáctico e chega, ou você não tem e não chega. Não, não é isso. O Campeonato Brasileiro é muito volátil, é muito altos e baixos. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, a própria Sul-Americana. Sul-Americana é a Série B aqui do continente, da América do Sul. Então, torcedor, quer ver um exemplo? O Álvaro está ficando maluco, está falando coisa com coisa. Não, não estou não. Eu vou enumerar jogadores que estão no Vasco hoje, que são peças importantes no plantel, que foram em oportunidade de mercado, que o Vasco não gastou rio de dinheiro para trazer. Vou enumerar, tá? E por incrível que pareça, com os jogadores que o Vasco mais gastou, são os jogadores que mais estão dando dor de cabeça pro Vasco. Dimitri Payet chegou no Vasco de graça. A luva dele ali era coisa pouca. Coutinho, de graça, por empréstimo. Paulinho Paula. Muita gente nunca tinha ouvido falar do rapaz. Todo mundo sentiu falta dele quando ele ficou lesionado. E já voltou, e voltou muito bem nos 2 últimos jogos. Verratti, o homem-gol do nosso time. Matheus Carvalho, 2 milhões de reais apenas no Náutico. Hoje o Vasco pode vender o jogador por quase 30 milhões de reais ou mais. Ou pode ficar no plantel, amadurecer, agregar para a próxima temporada. Ele é sub-23 ainda, é bem novo. Então o que eu quero dizer, torcedor, é que o Vasco não vai fazer loucura, mas vai buscar nomes. Tá? Como por exemplo, está buscando o Davi Ricardo, o David Ricardo, que é um bom nome, é um bom jogador, mas tem aí uma disputa. Alguns times do Brasil querem ele, mas é um bom jogador sim, bom zagueiro para chegar no Vasco. E chegaria num custo mais baixo do que a gente vê o Vasco gastando aí 30, 40, 50 milhões de reais para trazer um zagueiro, que é o caso do João Vitor. Ou quase 20 milhões, que é o caso do Léo Pelé. O Vasco, por exemplo, está especulando aí o Joaquim Lavega, que algumas pessoas estão falando mal do rapaz, mas só tem 19 anos, é promissor, tem sua qualidade, chegaria de graça, está em fim de contrato. O contrato dele acaba agora no final do ano. Dá para emprestar, dá para deixar ele para ganhar rodagem, dá para botar para jogar o Campeonato Carioca. E dá para agregar na equipe principal, se chegar aqui e se adaptar e jogar bola, por que não? Dá para jogar ao lado do JP, ao lado do Guilherme Estrela, do Payet, do Coutinho. Tem o nome do Danilo, que a Globo fala que o Vasco busca, não busca, fez e não fez proposta, não fez, não sei o que, negocia, não negocia. Aí ontem já surgiu a história que o Vasco não fez proposta nenhuma e coisa e tal, mas tem o nome aí que está circulando, que seria outra oportunidade de mercado. O contrato dele com a Juventus acaba no meio do ano que vem. Tem o Panterita, o jogador hondurenho, que é outra oportunidade de mercado, que tá sem clube porque sofreu uma lesão, mas tem bons números jogando com a camisa do Houston Dynamo dos Estados Unidos. Não tô fazendo campanha para trazer não, tá, gente? Tô trabalhando com dados, com informação, tá, torcedor?
Tem o Isidro Pita, que foi ventilado no Vasco, mas aí já é um valor mais alto. Acho que o Vasco não vai fazer essa loucura. O Bahia quer, o Vitória quer, outros times do Brasil, de fora do Brasil também querem um jogador. Tem o Danilo Barbosa do Botafogo, que até agora não é mais nenhuma atualização. E o Tietê, que parece que deve renovar com o Botafogo. Então o que eu quero dizer para vocês, a gente não adianta a gente desesperar. Porque uma coisa depende da outra. O Vasco parece que está tudo amarrado, torcedor. Porque realmente está tudo amarrado. Uma coisa está atrelada com a outra. Tá? Sabe o que eu quero dizer para vocês? O Vasco precisa de um treinador. O Vasco precisa definir quais são os jogadores que vão ficar aqui, que estão voltando de empréstimo. Quem vai ser emprestado de novo, se vai vender alguém ou se não vai. Para poder saber a folha salarial. É bem óbvio, torcedor. Tem jogadores que estão em fim de contrato, que vão embora. O Vasco está renovando o contrato com outros jogadores. Isso conta também, porque a renovação vai ter aí valorização no salário, então a folha salarial muda. Sabe? Tem a questão envolvendo possíveis vendas de jogadores do plantel, que pode entrar dinheiro no cofre para o Vasco poder ir ao mercado. E tem a questão de receita nova, que é de captar recurso, que é patrocinador, que agora há poucos dias o Vasco anunciou aí, né, o consórcio, né? Consórcio Tradição, consórcio Vasco da Gama, tem a Vivo Sorte, a Betfair, outros patrocinadores, e tem a questão da SAF, que é a última coisa disso tudo, que já estão tentando colocar na frente de tudo. E é nessa de tentar colocar tudo na frente da SAF, só por conta do dinheiro, que é uma coisa muito importante, é onde pode dar um problema muito grande e a gente se lascar daqui 1 ano ou 2 anos de novo com o próximo possível futuro novo investidor. Então a gente tem que ir com calma, porque uma coisa depende da outra. Uma coisa, torcedor, depende da outra. Tem treinador que só vem para o time se tiver alguns jogadores. Só que tem time que só contrata jogador se tiver treinador. Só que para contratar treinador você precisa saber quanto você pode gastar. E para saber quanto você pode gastar, você precisa arrumar a casa agora. Então uma coisa depende da outra, galera. Então a gente tem que ir com calma. Tá? Tô sendo bem sincero com vocês, bem verdadeiro com vocês. A gente tem que ir com calma. Tá bom? O Edmundo falou que ele não está sabendo de nada. Porque acho que agora pararam de contar as coisas para ele. Então acompanha o Edmundo falando aí, que até ele não está por fora do que está acontecendo. Acompanha aí que eu já volto. Eu sou apenas mais um torcedor e só conheço bem o Pedrinho. Ajudei na campanha política. E só. Não ajudei em mais nada. Eu não posso dar a minha opinião porque eu não tenho falado mesmo. Não tenho falado nem com o Pedrinho, nem com o Felipe, nem com o Alan, nem com o Cristiano, Tangerina, os caras que mandam hoje no Vasco. Eu não tô com um canal aberto com eles para poder saber quem vai ser. A última vez que conversei com o Pedrinho, ele me falou do Cuca. Bom, meus amigos, então vocês acompanharam diante de tudo isso, né? Todos esses panoramas, né? A gente tem que aguardar, tá? Tô gravando aqui para vocês aqui quase 7 da noite. Se a gente tiver mais atualização no nosso próximo conteúdo, a gente traz aqui para vocês com o maior prazer. Tá, galera? Vamos aguardar. Não vamos fomentar mentiras em rede social. Dá ibope, like para mentirosos em rede social. Eu peço esse favor para vocês e compartilhe o nosso vídeo para ajudar isso a chegar em mais vascaínos, que a gente trabalha com a verdade, galera. Tá bom? Tamo junto, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e Vascou!